Bem rápido hoje, quero falar com você sobre um assunto bem básico, e é isso que eu tenho me preocupado em fazer. Só relembrando aí sobre o batismo, nós vamos batizar 6 pessoas no dia 26, então faça um esforço para estar lá conosco, tá bom? Quero fazer esse anúncio também, você que gosta de livro, amanhã, né, dia 19, amanhã é dia 12, né? 12 de dezembro, lá na Tijuca, vai ter o lançamento do primeiro livro do pastor L.P. Já teve o pré-lançamento, mas amanhã ele vai fazer o lançamento, Medo, Livre-se dele. E ele vai trazer uma mensagem sobre isso lá na Tijuca. Se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade, as diversas síndromes, né, queridos, que nós estamos diante delas aí hoje em dia, tantas pessoas enfrentando isso, né, síndrome do pânico, medo, depressão, ansiedade, tudo isso eu quero te falar, cara, tem a ver com aquilo que a gente também está conversando aqui no domingo, tá? Então, vai lá amanhã, se você tiver disponibilidade, vai ser bom demais, tá bom? Então esse é o nosso tema de quarta-feira, a minha e a sua nova realidade que está em Cristo Jesus, como está aqui em 2 Coríntios 5,17, e eu tenho lido com vocês na versão amplificada, né? Assim, olha a condição aí, ó, se alguém está em Cristo, o Messias, é a nova criatura, ou criação. As coisas antigas, ou seja, a antiga condição moral e espiritual, já passaram, eis que se fizeram novas. Então isso aqui é a realidade nossa, daquele que está em Cristo Jesus, e a gente tem conversado, porque o estar em Cristo envolve e tem várias implicações que nós precisamos conhecer, porque é com base nessa nossa nova realidade que nós vamos nos mover, é com base nessa nova realidade que nós vamos nos posicionar, é essa nova realidade agora que dita a regra da nossa vida, gente. Nós precisamos nos esforçar para conhecer tudo que envolve, tudo que tem a ver com a nossa nova realidade em Cristo Jesus, e é isso que nós temos feito aqui, né, desde o início dessa série, trazendo essas realidades para você, essas verdades da sua nova realidade em Cristo, para que você possa conhecer, tá bom? Tudo isso aqui, ó, tem a ver com o mundo espiritual, a gente já falou, o ser nova criatura é um fato, muitas vezes a gente não percebe isso no natural, não parece, mas não tem a ver com o que parece, mas então, como eu acabei de dizer, quanto mais compreensão espiritual, ó, presta atenção, não é com a cabeça, não é com a cabeça, você não vai pegar com a tua mente, o conhecimento adquirido através dos sentidos físicos, ele constrói uma mentalidade carnal. Vou repetir, o conhecimento adquirido através dos sentidos físicos constrói em sua mente uma mentalidade carnal, é tudo que esse mundo pode nos oferecer. A mentalidade do espírito é construída por uma compreensão espiritual, por revelação. Então tudo isso que a gente tem conversado não é para você entender com a cabeça, não é para você se esforçar para decifrar, para interpretar o que a gente está conversando, é para você receber revelação pela fé e tomar posse, ponto final. Então quanto mais compreensão espiritual, ó, quanto mais entendimento espiritual, compreensão espiritual eu tenho sobre o que é ser nova criatura, maior será a facilidade de viver essa realidade. Enquanto eu não tiver um entendimento muito claro do que é ser nova criatura, enquanto eu tiver a imagem de que ser crente é ir para a igreja, carregar uma Bíblia, usar umas roupas mais cobrindo tudo, enquanto eu tiver a compreensão e achar que ser cristão e ser nova criatura é isso, eu vou viver uma vida muito limitada. Eu preciso mergulhar na profundeza da revelação da minha realidade em Cristo. Mudou completamente.
No mundo do espírito mudou completamente a minha e a tua condição. E eu preciso entender isso pela fé, por compreensão, com a ajuda da palavra e do Espírito Santo, para que eu possa viver essa nova realidade. Esse é o grande motivo de vários cristãos viverem uma vida de derrota espiritual. Estão na igreja, mas vivem uma vida de derrota espiritual. Qual o problema, pastor? O meu povo é destruído por ausência de conhecimento, ausência de compreensão espiritual sobre a minha nova realidade em Cristo Jesus. É com base nessa realidade que eu vou me mover. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Na nossa nova realidade em Cristo Jesus. Esse é o desespero do coração de um pastor, que está semana após semana, juntamente com os outros irmãos aqui, e tentando ensinar você, trazer a realidade, para que você possa pegar e viver. Trazer compreensão para o teu coração. É muito poderoso o que foi feito em nosso favor. Vou repetir. O que foi feito em nosso favor por Cristo é muito poderoso. Ele destronou Satanás. Tirou o poder do diabo da vida do ser humano. Só vive debaixo do poder do diabo quem quer. Ou quem não tem, quem quer não. Deixa eu retirar essa frase que parece meio grosseira. Só vive debaixo do poder do diabo quem quer ou quem não tem compreensão espiritual do que Cristo fez. Por ignorância. Então o diabo ele ganha espaço na ignorância. Ignorância na Bíblia é a mesma coisa que treva. Ele é o príncipe da treva, ele é o príncipe da ignorância. Na ignorância ele reina. Na ignorância ele domina. Na ignorância do povo de Deus ele governa. Ou eu posso viver debaixo do poder do diabo por ignorância, ou eu posso viver debaixo do poder do diabo por escolha, uma vez que eu já conheço coisas e continuo rejeitando a verdade. Pastor, rejeitando a palavra? Sim. Como assim, pastor? Jamais eu vou rejeitar. Tudo que eu ouço eu aceito de bom coração. Tá, mas se você ouve, aceita e não pratica, é a mesma coisa que rejeitar. Quantas vezes você já ouviu que é para perdoar? E por que você ainda não perdoou? Porque você está rejeitando a palavra para viver segundo o teu próprio pensamento. Você está rejeitando, você já sabe que não é para fazer certas coisas, e você continua fazendo porque você rejeita a verdade, e eu também, e quando eu rejeito a verdade, eu sou entregue a mim mesmo. Rejeitar a verdade não é incrédulo, porque o incrédulo ele nem conhece a verdade. Rejeitar a verdade é para crente, era isso que Paulo estava falando. Abre a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 1. Era disso que Paulo estava falando em Romanos capítulo 1. Já saí pela tangente. Já saí da mensagem. Ou então eu entrei nela. Vou começar a ler do 18, vai só ouvindo. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deter a verdade, presta atenção, olha aqui para mim. Deter a verdade pela injustiça é a mesma coisa que eu conheço a verdade, mas eu descarto porque eu quero viver na injustiça. Porque a injustiça é gostoso, é prazeroso e é agradável. Se não fosse, ninguém praticava. Então a ira de Deus se revela do céu sobre todos aqueles que conhecem a verdade, mas detêm, rejeita para viver na injustiça, na prática do que quer.
Vamos continuar lendo. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha o que ele vai falar agora no 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não está falando de ignorante, gente. Não está falando de pessoas ignorantes. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos, mesma coisa que ignorantes, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, olha só, achando que eram sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como ave, quadrúpede e réptil. Agora olha o verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o corpo, e por aí vai. Então, presta atenção, quando eu rejeito a verdade, Deus me entrega a mim mesmo. Então eu posso ter conhecimento de algo e não colocar em prática, decidir rejeitar. Por quê, pastor? Porque eu tenho meus próprios raciocínios. Eu não acho que é bem assim. Eu não acho que funciona bem assim. Aí o pastor fala, mas está na Bíblia. Não, tudo bem, está na Bíblia, mas é que eu acho, está na Bíblia. Não, eu sei que está na Bíblia, mas é que eu acho que... Não, você quer ficar com o que você acha ou com o que está na Bíblia, querido? Ah, eu quero ficar com o que está na Bíblia. Então para de falar, eu acho. Não, porque eu não penso que é bem assim. Você ainda está pensando muito? Eu não concordo muito com o que esse pastor fala, mas tudo que esse pastor fala está na Bíblia. Porque eu não sou herege, eu não subo aqui para falar coisa da minha cabeça. Tudo que eu falo tem embasamento bíblico. Eu não concordo muito, tá bom, então você está concordando com quem? Com você mesmo. Aí eu te pergunto, o teu pensamento está baseado em quê? O meu, eu estou baseando um pensamento na palavra, e o teu, esse aí que está confrontando o que está sendo falado, está baseado em quê? Ah, pastor, está baseado no que eu acho. Ah, entendi. Está baseado no que você acha. Aí a gente rejeita. Aí o poder dessa obra não se manifesta, queridos. Porque volto a dizer, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário é muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Ele quando ele morre ali, queridos, como Deus, ele morre na cruz ali, enfiam ali a lança, sai água, né? O sangue misturado com água do seu ventre. Então estava morto realmente o Filho de Deus. Quando ele ressuscita, então ali ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele ali estava restaurando a vida eterna para os homens, ele ali estava destronando, ele ali estava arrancando a humanidade das mãos do diabo. É muito poderosa essa obra, essa é a nossa nova realidade. Tem tudo a ver com o que também está aqui no mesmo texto 21, ó. Deus fez Jesus pecado para que nós fôssemos feitos justiça. A troca. Essa troca aqui, ó, essa troca. Deus fez Jesus pecado para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Isso aqui, gente, é muito poderoso. É no mundo espiritual, está tudo que, ó, como eu preguei semana passada aqui, falei, né? Está tudo quitado. Jesus quitou uma dívida que nos prendia, que nos travava. Agora, se eu não tenho compreensão do que é isso, se eu não consigo viver essa realidade,
E eu sempre digo isso aqui, eu não acredito em pessoas que frequentam a igreja e não querem viver para Deus. E não querem ser genuínos com Deus e tal. Mas muitas vezes o que está sendo falado, não está sendo dado o crédito e o coração que precisa ser dado. Então hoje eu quero conversar um pouquinho sobre essa troca aqui, algo que você já está cansado de ouvir eu falar. Mas eu quero te explicar um pouquinho mais sobre a sua nova natureza. O que é ter uma nova natureza? Porque foi exatamente isso que aconteceu, uma troca de natureza. Eu e você precisamos entender, olha aqui para mim, o problema do ser humano não é bem o seu comportamento. E as pessoas acham que é. E até é, mas não é bem. Não é o foco do problema, o comportamento. E a maioria das pessoas acham que é. E se você for conversar com alguém, a maior parte do foco das pessoas na mudança de vida está na mudança de comportamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você vai conversar com alguém, estou tentando mudar de vida, é mesmo? O que você está tentando mudar? Eu não quero ser mais assim, não quero mais fazer isso, fazer aquilo outro. É assim que as pessoas tentam mudar de vida, tentando mudar seu comportamento. Mas esse foco é um foco errado. Porque o ser humano não tem condição de mudar seu próprio comportamento se ele não tiver primeiro uma mudança de natureza. E é isso que a gente precisa entender. O problema do ser humano não é bem o seu comportamento. O problema do ser humano é um problema de natureza. A natureza do ser humano. Escute, o comportamento que se manifesta do lado de fora é somente uma expressão daquilo que está me dominando do lado de dentro, como natureza. Então eu não me torno adúltero quando eu adultero. Eu adultero porque eu sou adúltero. É uma questão de natureza. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a natureza do pecado se manifestando nas obras da carne. Então é isso que a gente precisa entender. É um problema interior. Só que para a gente entender isso de maneira mais clara, a gente vai precisar voltar no início, na origem, no princípio, no Gênesis. Quando Deus criou o homem, deu essa declaração aqui. Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher criou. Então preste atenção, essa palavra imagem, no verso anterior 26, está imagem e semelhança. Quando ele convoca, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra imagem e semelhança dá a ideia de alguém que foi criado do mesmo tipo. É tipo assim, uma classe de cachorro, uma classe de gato, uma classe de seres parecidos com Deus. O ser humano foi criado na mesma classe de Deus. Imagem e semelhança significa isso. Eu e você só fomos criados como um ser do mesmo tipo de Deus. Originalmente, esse foi a criação de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a gente pode dizer assim, o homem foi criado um ser espiritual vivo, com o DNA de Deus, com a natureza de Deus, assim como a Esther, ela tem a minha natureza. A Esther, minha filha, ela tem a minha natureza e da mãe dela, mas eu vou falar de pai. A Esther, a minha filha, ela tem a minha natureza, o meu DNA. Ela tem. Se você for fazer, você vai encontrar o Luiz, você tem que encontrar o Luiz Fernando na Esther. Assim, quando Deus criou o homem, Ele criou você com o DNA dele. Deus precisa ser encontrado em nós. A natureza dele em nós, assim que fomos criados, espiritualmente vivos, possuindo uma alma e habitando num corpo, mas da mesma classe de Deus, Deus é um ser espiritual? Está morto ou vivo? Então Deus é um ser espiritual vivo, sim ou não?
Ele nos criou nessa mesma condição, seres espirituais vivos. Então preste atenção, estar espiritualmente vivo é ser... Pega isso, querido, essa noite. Isso aqui é uma sala de aula. Pega essa informação, medita nisso até que se torne uma revelação. Dizer que você está vivo espiritualmente é a mesma coisa que dizer que você tem a natureza do próprio Deus. Porque vida espiritual provém só dele. Ninguém pode estar vivo espiritualmente se não for participante da natureza de Deus. Então preste atenção, ser da natureza de Deus e estar vivo espiritualmente é a mesma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é simples, mas é poderoso. E foi assim que fomos criados, vivos espiritualmente, participantes da natureza de Deus. Deus criou o homem nessa condição. Só eu estou te contando a história, que você já conhece. Só que Deus deu a responsabilidade ao homem, não de gerar vida espiritual em si mesmo. Escute. Deus deu a responsabilidade ao homem, não de gerar vida espiritual em si mesmo. O homem não tem essa capacidade, Guilherme. Mas Deus deu a responsabilidade ao homem de manter a vida espiritual que Ele deu ao homem. Eu não posso gerar vida espiritual em mim mesmo, mas uma vez que eu recebi de Deus, eu posso mantê-la. E foi isso que Deus falou ao homem: ó, cara, eu te dei vida, te criei um ser vivo, mas cuidado, senão você pode morrer. Ou seja, você tem responsabilidade de se manter vivo. É o que ele falou aqui, ó, Gênesis também, 2:6. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque no dia que dela comerdes, talvez você morra. Certamente você vai morrer. O que é que Deus está avisando? Eu te criei vivo com a minha natureza. Se você me desobedecer, você vai morrer. Ou seja, você vai perder a minha natureza. Você vai perder. Natureza de Deus é vida. Morte espiritual nada mais é do que a ausência de natureza de Deus. Deus está dizendo, aquele ser espiritual vivo que foi criado, Valdenice, participante da natureza de Deus, iria morrer. Deus avisou bem claramente. Aqui está a mudança de natureza que aconteceu, gente. O homem criado vivo espiritualmente, participante da natureza de Deus, desobedece e se torna um ser morto espiritual. Foi a primeira mudança de natureza que aconteceu. O homem que foi criado vivo espiritualmente agora morre, agora ele se torna morto espiritualmente. Então, preste atenção, morrer espiritualmente significa perder, deixar de ser participante de quê? Da natureza de Deus. Que mensagem simples para você entender o que é a natureza de Deus e a nossa nova realidade. É simples pra caramba, mas se você pegar e meditar nisso, você vai se posicionar. Morrer espiritualmente é isso. Pega isso, gente. Natureza de Deus, vida. Natureza humana, natureza do pecado, morte. Morreu, perdeu a natureza de Deus. Recebeu vida, recebeu de volta a natureza de Deus. Simples assim. Então preste atenção. O homem morto espiritualmente, sem a natureza de Deus, está fora do seu estado de originalidade, de original. Ele foi criado na condição de filho. Ei, o plano de Deus sempre foi criar o ser humano na condição de seu filho, participante da sua natureza. O filho tem a natureza do pai. Acabei de dar o exemplo aqui da Estel. O filho tem a natureza do pai. Deus criou o homem com a sua natureza, participante da sua natureza. Então Deus criou o homem na condição de seu filho. Esse sempre foi a intenção de Deus. Criar filhos. Deus gerou filhos. Só que o homem, ele morreu espiritualmente. Então ele saiu do seu
estado original, ele saiu da originalidade. E quando o homem peca, e ele perde a natureza de Deus, abre-se espaço para outra natureza ocupar o lugar. A natureza humana do pecado, influenciada pelo diabo. Porque, na verdade, por que o homem caiu? Por que o homem caiu? Olha para mim aqui. Por que o homem caiu? Por causa da influência do diabo. O homem foi influenciado pelo diabo. Então a natureza do pecado nada mais é que uma natureza de influência maligna. Porque o pecado original foi influência. Será que é isso mesmo, Eva? Olha a influência. Será que é isso mesmo? Você não pode comer? Ah, certamente não morrerás. Ó, Deus falou, certamente morrerá. O diabo falou, certamente não morrerá. Certamente morrerá, palavra de Deus. Certamente não morrerá, palavra do diabo. Como é que pode o diabo ter tido mais força? Eu te respondo, porque a fruta era bonita e era gostosa. Então o diabo, para fazer a Eva cair, ele não precisou fazer muita coisa. Foi só falar o que ela queria ouvir. Ele não precisa falar a verdade, ele só precisa falar o que a vontade humana quer. Abrir uma brecha. Então o homem se torna morto espiritualmente e está debaixo agora de influência das trevas para a eternidade. No momento que o homem cai e perde a natureza de Deus, ele se torna uma marionete do diabo para a eternidade. O homem se torna uma marionete do diabo para a eternidade. Paulo explica isso muito bem aqui em Efésios capítulo 2. Ele vos deu, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Olha aí a marionete. Segundo, ou seja, debaixo da influência desse mundo. Segundo, ou seja, debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Por que está falando filho? Por que está usando a palavra filho da desobediência? Por quê? Porque tem a ver com natureza. O homem, quando peca, se torna filho do diabo, filho da desobediência, porque ele assumiu a natureza desobediente. Quem está entendendo? E perdeu a natureza de Deus. Lembra? Filho tem a natureza do pai. Então, quando a gente desobedece, gente, a gente acaba assumindo essa natureza de filho da desobediência. Ele vai falar um pouco mais. Entre os quais todos nós também andamos outrora, segundo as inclinações, ou seja, influência da nossa, fazendo a vontade da, e dois, éramos o quê? Éramos o quê? Por natureza, filhos, olha filhos aí de novo, de quem? Da ira, como também a humanidade inteira. E nós estávamos lá no meio. Para a eternidade, filhos da ira, filhos da desobediência, por natureza, filhos da ira, porque perdeu a natureza de Deus. Ou seja, natureza carnal, como está ali, natureza pecaminosa, como está ali, natureza das trevas, como está ali, filhos da ira, como está ali, filhos da desobediência, como está ali, são maneiras que a palavra de Deus descreve a natureza do homem entregue a si mesmo, longe de Deus, sem a natureza de Deus. É o que o homem vira. O homem afastado de Deus, sem a natureza de Deus, vira um troço.
que só sabe pecar e fazer o mal e viver para si mesmo, e sentir inveja, e sentir ira, e sentir raiva, e práticas sexuais ilícitas à torto e à direito, e é o homem sem Deus, um troço, uma aberração, é o que eu botei aqui. O homem afastado de Deus é a maior aberração que existe. Essa é a frase do pastor Elim. Porque Deus não criou o homem para viver afastado dele, mergulhado na imundícia dos pecados, dos seus prazeres, que estão levando a humanidade para o inferno, e eles estão rindo à toa, achando que é gostoso. É a natureza. Ei, Rose, é de dentro que vem isso, não é de fora, não é um comportamento que tem que mudar, tem que trocar a natureza, tem que receber Jesus. O mundo não precisa mudar, o mundo precisa receber Jesus. É a única esperança. Quem está entendendo, gente? E essa era a condição de toda a humanidade, sem a natureza de Deus, afastado de Deus. Quem está entendendo? Aí ele continua, verso 4. Mas Deus, olha aí a virada de chave. Agora é para ficar animado, hein? Olha aí a sua nova realidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, só a misericórdia mesmo, para tirar o ser humano dessa situação, por causa do grande amor com que nos amou, por causa de amor e misericórdia, o que ele fez? Estando nós mortos no nosso delito, o que ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois. Presta atenção, lembra da vida do início? Natureza de Deus. Lembra da morte no início? Natureza das trevas. Olha a vida voltando para dentro do ser humano. Olha a natureza de Deus voltando para dentro do ser humano. Olha a natureza de Deus e salvação. O que é salvação, pastor? Salvação é receber de volta a vida de Deus. Salvação é receber de volta a natureza de Deus, simples assim. Quem está entendendo, gente? Como se não bastasse, Ele nos dá vida, Ele vai falar mais um pouquinho ainda do que Ele fez, e juntamente com Ele nos... Gente, o que significa ressuscitar? Dar de volta a vida a alguém que tinha vida, mas perdeu a vida, sim ou não? Não é essa história todinha que eu estou te contando? Deus criou o homem com a vida dele, o homem morreu, e agora em Cristo, ressuscitados. De volta à natureza de Deus. E não somente isso, mas Ele também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar de autoridade. Ou seja, queridos, quando a Bíblia diz que Deus nos deu vida em Cristo, está dizendo que recebemos de volta a natureza de Deus. A vida com a qual fomos criados no original. Essa vida volta para dentro do homem, gente. Preste atenção. Aqueles que estão em Cristo se tornam participantes da natureza. É isso, é o meu caso e o teu caso. Você entrega a sua vida a Jesus, a natureza de Deus, ela vem habitar em você. Recebemos de volta a vida. Paulo chega a dizer ali que fomos ressuscitados. É a palavra mais clara para dizer de alguém que recebeu de volta o que tinha perdido. Ressuscitado. Por isso que Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e eu vim trazer de volta a natureza de Deus e vida abundante. Isso é ter a natureza de Deus novamente, gente. Ele também disse em João, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a natureza de Deus em vocês, a vida. Preste atenção, receber a Jesus é receber de volta a vida e natureza, aleluia, do próprio Deus. Mas aí, eu tenho que te falar isso também, como Deus fez com Adão, eu tenho que fazer contigo. Eu não sou Deus e você não é Adão, mas a história é a mesma. Amém? Você tem responsabilidade de manter essa vida. Você recebeu? Recebeu a Jesus?
Sim ou não? Recebeu vida? Foi ressuscitado? Beleza, isso daí você não podia fazer, mas agora manter essa vida é contigo. Assim como era com Adão. Não come, senão tu vai morrer. Tem várias coisas que a Bíblia manda a gente também não fazer, para a gente não morrer espiritualmente. Responsabilidade nossa, gente. Viver de acordo com essa nova natureza, manter essa chama viva. E preste atenção, a vida de Deus em nós, a natureza de Deus em nós é a força que a gente precisa para viver. Esse era o problema da humanidade, que a lei não resolveu, que os profetas não resolveram, o Antigo Testamento não resolveu, o bode não resolveu, cabrito não resolveu, bode expiatório não resolveu, nada resolveu. Jesus resolveu, porque Jesus devolveu de volta a vida que o homem perdeu no Éden. Jesus resolveu o problema da humanidade no âmago, na origem, na raiz. Ele foi lá dentro e mudou a minha e a tua natureza. Lembra que eu falei que então o meu comportamento externo é a expressão do que está dentro? Se você agora tem a natureza de Deus, então agora você tem que andar de acordo com essa natureza. Ele vai continuar em Efésios 2, lá no verso 10 ele vai dizer assim, ó, deixa eu ler aqui, porque eu não botei ali, eu parei, senão ia ficar muito grande. Mas lá no verso 10 de Efésios 2, ele chega a dizer assim, ó, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Se eu não me engano, é assim mesmo que está lá. Efésios 2:10, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, em Cristo Jesus, você foi feito para praticar coisas boas. Criados em Cristo Jesus, não é em Adão. Em Adão é só derrota, em Cristo é só vitória. Natureza de Deus. Por isso que tem que nascer de novo. Como assim nasceu de novo? É porque você nasceu da tua mãe, cara, da barriga da tua mãe. Você nasceu de Adão. Agora tem que nascer de Cristo. Tem que ser gerado em Cristo. É a natureza de Deus. Tem que ser batizado, entendeu, Ana? Para nascer de Cristo. Para tomar posse dessa nova natureza. E para andar com Ele. Para fluir com Ele. Então logo recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, já recebemos a manifestação dessa natureza, gente. Você não percebeu isso não? Olha aqui para mim. Quando você recebeu a Jesus, você não percebeu a manifestação da nova natureza? Não, eu percebi. Por exemplo, tinha coisas que eu fazia, não tinha problema nenhum, dormia tranquilo. Comecei a fazer, o negócio não ficou legal. É só comigo que aconteceu isso? Com quem mais aconteceu? Levanta a mão. Então, isso é a manifestação da nova natureza. Por que antes ficava tudo bem? Agora você não se sente bem mais fazendo. Por quê? O que mudou? Ah, mudou a natureza. Não, pastor, o Espírito Santo está me incomodando. Para de falar isso, rapaz. O Espírito Santo não incomoda ninguém. Isso aí que está acontecendo dentro de você é que a tua natureza mudou e o teu espírito não aceita mais certos comportamentos. É o teu espírito que está arranhando, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele fica esperando. Teu espírito arranhou, você se arrependeu, o Espírito Santo vem te ajudar. Mas aí o Espírito Santo fica condenando e acusando. O Espírito Santo está me acusando, está me incomodando. Não. Está escrito assim, ó, quem tentará, lemos hoje, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os... Então o Deus que justifica não pode acusar, nem condenar, nem incomodar. Senão ele variou, e a Bíblia diz que em Deus não tem sombra de variação. O que arranha dentro de você, depois que você entrega a tua vida a Jesus e tem um comportamento meio ruim, ou você se ira, ou você xinga alguém, ou você se irrita no trânsito, ou você pratica alguma coisa, aquilo fica te arranhando por dentro, não é o Espírito Santo, é o teu espírito, é a tua nova natureza, é a natureza de Deus no teu espírito em comunhão, que não está casando mais, esse comportamento não é mais teu.
Você está entendendo? Então, é exatamente assim que a nova natureza começa a se manifestar. Aí eu começo a parar de fazer umas coisas, aquilo que eu fazia eu já vou abandonando, já vou acertando minha vida, já não quero mais, já não quero mais frequentar certos lugares, já não quero mais usar certas roupas, já não quero mais botar para fora certas declarações e palavras. O que é isso? A nova natureza se manifestando. A natureza de Deus se manifestando. E à medida que você continua renovando a tua mente na palavra, isso vai só crescendo. Amém, queridos? É exatamente isso. A semente de Deus está em você. Olha só o que diz 1 João, vou fechar com esse verso. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é o quê? Ou seja, que tem a natureza de Deus, não vive. Olha aí o que eu acabei de falar, não combina. Não combina. A natureza de Deus não combina com o pecado. Na verdade, lembra que foi o pecado que matou a natureza de Deus? Então, como é que eu, com a natureza de Deus, vou viver no pecado? Se eu estou vivendo no pecado, se eu estou vivendo na prática do pecado, que é diferente de pecar, se eu estou vivendo na prática de pecado, é um sinal de que a natureza de Deus não está em mim. Olha ali. Antes, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não. Pastor, que doideira é essa? Explica esse verso aí que eu não entendi não, vou te explicar. Olha o que João está falando. Todo aquele que é nascido de Deus, diga assim, sou eu. Então, primeiro está falando de nós. Não vive em pecado. Certo? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Diga assim, sou eu de novo. Não é. Porque primeiro está falando todo aquele que é nascido de Deus. Está falando de todos nós. Depois está falando aquele que nasceu de Deus. Está falando de quem? Jesus. Está falando de Jesus. Então ele está dizendo o seguinte: quem entrega a sua vida a Jesus, o próprio Jesus tem a responsabilidade de te guardar para que o maligno não te toque. Olha lá, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, aquele que nasceu de Deus, Jesus está guardando a tua vida para que o maligno não te toque e você não vive na prática do pecado, mas você precisa alimentar essa natureza. Amém, queridos? Eu fecho com essa frase: estar em Cristo é ser participante da natureza de Deus que não compactua com o pecado. Não tem como. A natureza de Deus é a nossa proteção contra o maligno. Jesus em nós, nos guardando, nos protegendo. Porque Ele nos deu vida. Estávamos mortos, mas recebemos vida em Cristo Jesus. Essa é a sua nova realidade. Portanto, saia daqui consciente disso essa noite. A natureza de Deus está em você. Você não precisa se entregar à prática do pecado. O maligno não toca em você. Amém, queridos? Essa é a sua nova realidade. Fique de pé. Vamos adorar a Deus. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos.
teus filhos. Somos os teus filhos.